noite, amados irmãos. Vamos mais uma vez desfrutar da palavra de Deus nesse momento. Vamos refletir uma palavra. Nós estamos dando um pequeno intervalo nas exposições de Neemias, onde nós temos esse tempo algumas orientações da palavra de Deus acerca do comportamento cristão. E uma das principais cartas, um dos principais recursos bíblicos para isso é Filipenses, visto que essa igreja foi uma igreja que foi considerada uma igreja padrão, e até os seus desafios que aquela igreja enfrentou, nos ensina a respeito de como ser uma igreja modelo, uma igreja que busca glorificar a Deus, servir o Senhor e, por isso, engrandecer e ser reconhecida como uma igreja cativante. Filipenses, a igreja em Filipos, é uma igreja que nós podemos considerar uma igreja cativante. Quem não quer participar, irmãos, de um lugar que a amorosidade, a alegria, a receptividade, são marcas que, quando você chega naquele lugar, você logo percebe. Quem não quer ser amigo de uma pessoa que faz você alegre quando você está perto dela, né? Quem não quer estar junto de uma pessoa que, em todos os seus comportamentos, elas fazem com que Deus seja glorificado e que a pessoa que está do seu lado receba esse impacto. A percepção que eu tenho na carta aos Filipenses é que o apóstolo Paulo ele é impactado pela forma que os filipenses vivem. Mesmo distante, não estando com eles o tempo todo, as informações que ele recebe, tanto na figura de Epafrodito, que vai ter com ele, levar uma das ofertas que aquela igreja levanta para ele, como em outros momentos que ele tem de informação daquela igreja, ele se sente alegre, contente pela forma de vida daqueles irmãos, daquela comunidade. Tendo em vista isso, nós já olhamos que Paulo olhou para Cristo e disse: Cristo é tudo. Cristo é tudo que eu preciso. E ele disse: o meu viver é Cristo. Cristo fez tudo por mim. Ele deu graça sem medida, Ele me salvou, me transformou, Ele me deu nova vida. E o meu viver não pode ser, de maneira alguma, para mim mesmo, visto que a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no unigênito de Deus. E por isso Paulo está tão certo da vida que ele tem vivido, que ele sabe que se ele morrer, não tem prejuízo algum. A recompensa do apóstolo Paulo, maior de todas, é ser coroado na eternidade por Cristo Jesus. A coroa da vida que está reservada para ele, conforme ele diz em 2 Timóteo, mas para também todos aqueles que buscam viver em conformidade ao Evangelho. Por isso, nesse segundo momento, eu quero, irmãos, olhar com os irmãos no capítulo 2, versículo de 1 a 11, para que possamos avaliar aquele cristão que tem Cristo na sua vida, como ele deve se portar, como vive aquele que foi alcançado para a glória de Deus. E o tema dessa mensagem é Vivendo Cristo. Vivendo Cristo. Sinclair Ferguson disse que o mundo, preste bem atenção, o mundo gosta de conviver com crentes, até se deparar com um verdadeiro cristão. O mundo elogia e acha bonito ser crente, até quando ele é chocado com um verdadeiro cristão. E nós vamos observar que Paulo chama os filipenses a viver Cristo. Tudo que nós precisamos, irmãos, é viver Cristo. Para ser uma comunidade cativante, para ser um crente verdadeiro, para ser um excelente marido, uma excelente esposa, um excelente filho, amigo, vizinho, servo do Senhor, para ser um excelente profissional, o que nós precisamos é viver Cristo. E o apóstolo Paulo nos instrui assim: se há, pois,
alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o modelo, Cristo Jesus, e é Ele que nós temos que viver. Filipos recebeu esse nome, apelidado pelo pai de Alexandre o Grande, Filipe de Macedônia. Habitada predominantemente por romanos, Paulo estabelece, através de Filipos, a entrada perfeita para a Europa, por ser essa a cidade mais importante de logística e de capitalização e distribuição de riqueza naquele território, naquele tempo. Filipos estava colocada como uma ponte entre o Ocidente e o Oriente, de modo que o apóstolo Paulo tem por objetivo ir a Roma, mas quando ele estabelece o seu plano de ir a Roma, aparece numa visão um homem da Macedônia dizendo: venha até nós e socorre-nos. Quando o apóstolo Paulo vai a Filipos, prega o evangelho, direcionado pelo Espírito Santo, e então ele tem a oportunidade de, através de Filipos, desenvolver e evangelizar toda a Europa. Filipenses foi a primeira cidade da Europa a receber a pregação do evangelho. Esse relato de Atos 16, versículo 9, nos traz à tona uma realidade de que uma igreja, para que ela seja uma igreja estabelecida nos pilares da fé, ela deve ser fundada na obediência e na direção do Espírito. Nós observamos que o apóstolo Paulo, e embora Deus conceda a ele a direção, a forma de agir, a estratégia, nessa fundação de igreja há algo muito especial. Há uma direção muito clara do Espírito Santo para fincar os alicerces da igreja nessa cidade. Essa cidade se torna então o berço do cristianismo na Europa. Daqui vai sair a evangelização para a Europa. E Paulo escreve num contexto de prisão, ainda que domiciliar. Ele está numa casa, bancada com os próprios recursos, via de regra, maior parte vindo da igreja dos Filipenses. Ele está preso, cercado pela guarda pretoriana. Ele narra isso, que por causa das suas cadeias, toda a guarda pretoriana ficou conhecendo o evangelho. E ele também narra que não só a guarda pretoriana, mas também a casa de César, no capítulo 4. E ele escreve numa igreja que produz no apóstolo Paulo, fundador daquela igreja, grande alegria. Ele escreve com enorme alegria, a carta conhecida como a Carta da Alegria. Ele vai dizer que um dos motivos dele ter alegria é que aquela igreja é uma igreja cooperante com o evangelho. Veja que ele não diz que aquela igreja é cooperante com as suas vontades, mas cooperante com o evangelho, capítulo 1, versículo 5, e o capítulo 4, versículo 16. Ele também diz que aqueles irmãos são exemplos de obediência,
do capítulo 1, versículo 27 ao 30, ele narra que os filipenses, eles são obedientes, não só quando Paulo está lá, mas mesmo estando distante, eles obedecem os seus ensinos, via de regra. Ou nós podemos observar, irmãos, que o apóstolo Paulo não escreve apenas uma carta. Entra no cânon bíblico aquelas que foram estabelecidas, achadas e com a crítica histórica tiveram mais significado para as igrejas daquele tempo. Mas certamente houve outras instruções, ou por carta, ou até mesmo por Timóteo, que foi enviado por Paulo a estar pastoreando aquela igreja, pelo menos por um momento. E Paulo nos chama a atenção que o viver dele é Cristo, e que o viver dos filipenses deve ser Cristo. E dessa forma, ele nos apresenta, através do capítulo 2, versículo 1 a 11, como que se deve viver para viver Cristo. E a primeira percepção que eu tenho é que ninguém deve buscar viver Cristo do seu jeito. Isso é uma incoerência. Aqueles crentes da síndrome Gabriela, não tem? Eu me converti assim, eu fui batizado assim, e eu sirvo a Deus assim. Gabriela, crente ruim, podia cantar assim, no final da música. Crentes que estabelecem as suas próprias verdades e o seu jeitão acima daquilo que Cristo deseja e daquilo que Cristo estabelece como modelo para nós vivermos. Você não vive Cristo do seu jeito. Eu não pastoreio o rebanho de Cristo do meu jeito. Ou eu sou um cristão e vivo o jeito de Cristo, ou eu sou um usurpador. Ou eu estou fingindo alguma coisa que eu nunca fui e que eu nunca vou ser, com os meus pressupostos estabelecidos por minhas próprias vontades, de acordo com os meus próprios desejos. Paulo apresenta então 4 formas no versículo 1 de expressar uma vida em Cristo. Ele usa o ser no original, uma conjunção condicional, colocada no início de frase para expressar um modo expresso, estabelecido com uma finalidade clara. Ele usa 4 C, partícula C. Se há alguma exortação, se há alguma consolação, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma compaixão e misericórdia. Paulo nos apresenta que o cristão, ele deve ser alguém que busca primariamente viver 4 condições estabelecidas pela obra de Cristo, e tendo Cristo como modelo no seu viver. Primeiro ele diz, se há alguma exortação, e essa palavra é uma daquelas palavras que fazem nosso cangote arrupiar quando a gente escuta, né? Irmão, vou aqui te exortar sobre isso. A gente já fica todo armado, coloca as unhas para fora. A palavra exortação, ela tem uma conotação muito distante da realidade que nós temos acostumado a ouvir hoje. Exortação não é dar uma bronca. Exortação não é empurrar a pessoa para o buraco. Exortação não é envergonhar a pessoa. Exortação não é dizer os erros da pessoa para que ela se sinta moralmente enfraquecida. A exortação bíblica, que deve ser feita em amor, conforme Efésios nos estabelece, exortai-vos uns aos outros em amor. A exortação é você colocar-se por baixo para trazer junto. É aquela figura de você que conhece de cerca, sabe como que é isso? Aquela estaca que é colocada no moeirão principal, principalmente nos de quina. Você coloca uma estaca para segurar. Exortação é a ideia de conseguir alcançar o coração do irmão, produzindo nele arrependimento, fé, e dar suporte para que ele consiga superar os seus desafios, as suas lutas, as suas provações e avançar. Exortação é uma disciplina cristã que todo crente deve se sujeitar e se colocar à disposição a executar. Muitos crentes, eles não querem exercer o papel de exortação.
E muitos crentes, eles não aceitam a exortação. Um dos principais motivos seja, talvez, porque a forma de executar está errada. Nós estamos tão distantes da disciplina bíblica, tão distantes do que está estabelecido pelo nosso Senhor Jesus, que quando nós levantamos determinados assuntos, ele está tão moldado à cultura que nós não sabemos mais o que de fato aquilo significa, irmãos. E exortação é algo que todo cristão, ele necessita obrigatoriamente para a manutenção da sua fé na caminhada cristã. Se você quer ser um cristão que vive Cristo, não nominal, não um cristão de hall de membros, não um cristão de banco, mas um cristão prático, efetivo, um cristão funcional, você deve entender que a exortação faz parte da sua vida, tanto no exercício como na submissão. Segundo, ele diz, se há alguma consolação. Eu tenho para mim que a NVI omitiu o se, mas eu acredito que a ARA, eu estou aqui lendo a King James atualizada, a ARA também traz a partícula se. Se há alguma consolação. Nós vivemos dias de extrema necessidade de sermos consolados. E a palavra consolação, ela traz sentido em cobrir-nos com o encorajamento do Senhor em meio às nossas aflições. Vivemos tempos de aflições, de lutas, de dificuldades, desafios. Somos afligidos por provações. Constantemente o vil tentador nos aflige. Dia após dia, lutamos guerras travadas entre carne e espírito, estabelecidas para que possamos viver uma vida que glorifique a Deus. Nesse sentido, cristãos precisam ser consolados. O consolo do Senhor é um bálsamo que encharca a alma do aflito, a fim de fazê-lo viver a verdadeira alegria de servir a Cristo. Aqueles que querem viver Cristo, eles buscam ser consolados na palavra de Deus. A forma de Deus consolar os seus servos através da sua palavra é usando os seus próprios servos. A consolação mais uma vez, ela nos aparece como uma condicional estabelecida por Deus por causa do Evangelho, por aquilo que Cristo fez, e não solta, jogada ao vento, mas é uma condicional que nos chama ao compartilhar, a interação cristã. Você pode ser consolado no seu quarto, lendo a sua Bíblia, Deus te consola. Mas há uma medida extravagante, quando um irmão te chega com uma palavra de consolo em meio a uma aflição. Aqueles irmãos que recentemente passaram por turbulência e aflição, sabem a importância de ter um amigo que abra a Bíblia, leia e ore com eles. Talvez você não tenha essa percepção da necessidade de ser consolado, porque, de fato, você vive uma vida muito cômoda. Você não aprecia olhar para a aprovação do seu irmão e entender o quão importante você é para a vida dele. Viver Cristo é saber que você vai ser usado em algum momento para consolar alguém, e que em algum momento você vai precisar de consolação, e haverá consolo naquilo que Cristo estabeleceu num modelo de vida. Ele diz, se há alguma comunhão de espírito. A ideia apresentada aqui é que aqueles que buscam o Senhor e estão buscando a Deus devem estimular e encorajar outros a estarem juntos na comunhão, buscando a Deus. Essa comunhão, ela nos chama a atenção que nós devemos, como cristãos que querem viver Cristo, nós não podemos dar pausa na nossa vida cristã. Não existe o botão de pausa na vida cristã. Você está jogando um jogo, e aí você precisa fazer alguma coisa. E aí você aperta pausa no jogo e vai fazer aquela coisa. Até que a mãe arranca o videogame da tomada e joga o videogame no lixo, né? Que eu sei que tem mãe que já fez isso por aí.
Mas você não quer perder a sua partida de futebol. Você está ganhando de 2-0. Está jogando com 5 estrelas. E aí você não quer perder. E tem que fazer alguma coisa. Filho, vai botar o lixo na rua. Você descascou a batata para o almoço. Aí a mulher grita para o marido, né? Tem marido que joga videogame. Eu nunca tive esse luxo, mas tem. Né? Marido, você já descascou a batata para o almoço? E aí o cara está lá no videogame, ele aperta pause. Ou então você está assistindo um filme, está no clímax do filme, e aí você tem um compromisso. Está na hora de ir para a igreja. E aí você vai lá, aperta pause. Aí se faltar luz, já era, né? Até que os streams agora, eles seguram a pausa que você aperta, depois quando você liga, você volta onde estava. Aí você aperta pause. Mas na vida cristã não existe uma pausa. A busca por comunhão, a busca por viver uma espiritualidade saudável, bíblica, ela é constante. E toda vez que você não preza, não prioriza, ou não dá a devida importância para isso, você não se estabiliza, você anda para trás. Não buscar a Deus constantemente te levará a dar passos para trás. E quando você anda para trás, você, em vez de ser conformado à imagem de Cristo, você vai deturpando a imagem de Cristo através do seu viver, que não honra e não agrada ao Senhor. E por último ele diz, se há alguma compaixão e misericórdia. São duas marcas de um cristão verdadeiro, autêntico. Um cristão que quer viver Cristo. Compaixão e misericórdia. Num tempo de calamidade como esse, irmãos, que nós estamos vivendo, nós olhamos aqui para nossos vizinhos, não precisamos ir longe, em Campos já tem. Santo Eduardo é um distrito de Campos, está completamente tomado de água, só entra com barco. São Francisco, do Itabapoana, regiões que foram lavadas e estão encharcadas de água. Você não conseguir olhar para essa situação com compaixão, significa, de alguma forma, que a sua vida em Cristo, ela está encalça e precisa de algum toque do Senhor para que você tenha alguma reação nesse sentido. Compaixão é o ato de poder se colocar no lugar do outro, percebendo a enorme necessidade que o outro tem. E a compaixão move os nossos corações, de modo que, de alguma maneira, nós venhamos ter desejo, aptidão por tocar no ferido, alcançar o necessitado. A misericórdia é uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Bem-aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso, irmão, não é tratar os outros com pena. Ser misericordioso é olhar para alguém e enxergar a enorme necessidade de Cristo e olhar o grande vazio que não pode ser preenchido por nada, a não ser por Cristo, e enxergar a condenação eterna para aqueles que não se arrependerem. Ter misericórdia é saber que aquele necessitado precisa tanto e que você pode ser uma resposta. Deus foi misericordioso de nós, e quando nós nem merecíamos, Ele nos enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e nos dar salvação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ser misericordioso é atender o aflito e conseguir tocá-lo, para que o seu toque, a forma com que você toca, possa trazer esperança e paz em tempos de aflição. Viver em Cristo é um chamado que não podemos recusar, visto que fomos alcançados pelo Evangelho. O viver em Cristo, o segundo ponto, Paulo nos apresenta que esse viver em Cristo não pode ser inoperante. Já viu?
um sistema, quem trabalha em intranet sabe muito bem o que é isso, né? Você tem um sistema, ele está lá, você sabe que ele está ali, mas ele está inoperante por conta de alguma falha no sistema. Como você tem um aplicativo e por alguma falha naquele aplicativo, ele está ali no seu celular, ele tem as funções, mas você não consegue mexer. É ser inoperante. Lá nos Correios existe um sistema chamado SIAD. Ele é específico para registrar inoperância e intermitência de sistema. Quando o sistema falha, obrigatoriamente eu tenho que ir lá nesse outro sistema e dizer: o sistema tal está inoperante. Não existe nenhuma possibilidade de viver em Cristo e ser inoperante na vida cristã. E Paulo explica o motivo da gente ter uma vida em Cristo operante, com o objetivo de edificar os irmãos no versículo 2. O que Paulo vai nos apresentar, irmãos, no versículo 2? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quando você é operante, você não diverge, e muito menos conflita com verdades estabelecidas pelo Evangelho, mas você tem um mesmo sentimento, o mesmo pensamento e o mesmo desejo, a mesma mente. Ser operante no Evangelho implica em você abdicar-se das suas próprias vontades e apegar-se àquilo que é vontade de Deus. Paulo expressa nos versículos 3 e 4 a forma então que nós devemos praticar o viver em Cristo, indicando que as inclinações pessoais e carnais devem dar lugar a afetos santificados. O texto de transmissão de Efésios capítulo 4 nos chama a atenção de que aquele que está em Cristo, ele abandonou alguma coisa e agora ele tem uma nova vida. E Paulo nos apresenta isso, irmãos. E agora, ele não vai usar mais uma conjunção condicional, mas ele vai usar uma conjunção adversativa, o mais. Ele estabelece que por causa de uma coisa nós deixamos a outra. É conflito, é oposto, né? A conjunção adversativa é ideias opostas. Ela está estabelecida na conjunção em opor as ideias. E ele expressa que uma atitude deve substituir a outra. Vamos olhar os versículos 3 e 4. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Aí ele coloca o que aí? Mas por humildade, considerando cada um superior, o outro superior a si mesmo. Quando nós somos partidaristas, bairristas, quando as nossas opiniões elas são indobráveis, nós não conseguimos nos relacionar de modo saudável com ninguém, irmãos. Vanglória, aquele que estabelece que aquilo que ele vai fazer deve, por fim, resultar no seu próprio bem. E Paulo fala assim: não, você não pode fazer para você mesmo, você não pode fazer para a finalidade de ser o seu próprio bem, mas você tem que trocar isso. Você tem que ser humilde e considerar o outro superior. Você quer acabar com a sua forma truculenta de agir? É você olhar para o outro como superior a si mesmo. Jesus disse aos seus discípulos que estavam em disputa para ver quem seria o maior no reino. Ele disse o quê? Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E ele vai dizer, versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. O que Paulo está dizendo aqui? Que eu devo me importar? Não, deixa eu ver o que Leandro tem. Leandro meteu um kicks. Aí sim, né?
Vou me importar com o que Leandro tem agora, meu irmão. Deixa eu correr atrás do meu aqui, mano. Vou trocar meu palhozinho, né? Não, você vai estar caindo na arapuca da vanglória, do partidarismo, da disputa. Todo partidarismo, ele leva por fim a disputa. É você considerar único o que todo mundo tem. Aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: o Pai é nosso e o pão é nosso. É você ter um mesmo sentimento, um sentimento comum, de que aquilo que você tem não é só para você, não é só seu, aquilo que você tem é para servir. O que eu tenho é nosso. Já diz aí, um trocadilhozinho que se faz, que o capitalista diz: o que é meu, é meu. O socialista diz: o que é seu é meu. E o cristão diz: o que é meu é nosso. Então, ele nos chama a atenção de que nós precisamos dar atenção também para as necessidades do outro. Preste atenção nessa aqui agora. Tem duas conotações aplicadas no versículo de número 4. Não tem em vista provavelmente só o que é seu, mas também o que é dos outros. Porque muitas vezes aquilo que o outro tem a mais do que a gente chama a nossa atenção. Mas a necessidade do outro, nós não nos importamos. E nós precisamos trocar, inverter, e orar para que Deus nos mostre mais a necessidade do nosso próximo do que aquilo que ele tem de superior a nós, porque o Evangelho é um chamado para inverter. Você substitui, você não considera o outro como menor, você não quer ser maior do que o outro. Você olha para a necessidade do outro e vê o que você pode fazer para que ele cresça. E não olha para o que o outro tem e diz: eu vou querer mais do que ele. Não cuide somente do seu próprio umbigo, olhe para as suas necessidades, corra atrás daquilo que você tem por objetivo alcançar, mas tenha uma das motivações essenciais da vida cristã: Deus, dá-me condição para que eu também possa servir a outros. Os puritanos, eles tinham uma aptidão, uma busca por trabalhar, por se empenhar, por ver as suas fazendas prosperarem, por ver seus filhos envolvidos e terem condição de ocupar a Câmara dos Comuns, o parlamento, não para o benefício próprio, mas para poderem servir os outros. Essa é uma mentalidade que tem que estar incutida na mente dos políticos, dos governantes. A percepção de que ocupar determinadas cadeiras que são importantes na administração da fazenda pública dá uma direção de que você não deve se importar com os seus próprios desejos, que você deve buscar ter um salário digno, e é bem pago, irmão. O prefeito ganha mais de 25 mil. É muito dinheiro, é dinheiro considerável, podemos assim dizer, pelo cargo que ocupa. Nós ficamos a nos perguntar: por que buscar mais? E uma das respostas é: porque não considerou a necessidade do próximo, não considerou a urgência de servir. E cai na arapuca da sanguessuga. Dá, dá, dá. E quanto mais tem, mais quer. O cristão não. O cristão autêntico, verdadeiro, o cristão operante, que quer viver uma vida que glorifica a Deus, ele olha para as necessidades e dá a devida importância para ela. A maior necessidade em uma cidade tomada ou devastada por um enchente, irmãos, é água. Água e alimento. Água e alimento. Você fica até alguns dias sem conseguir comer, mas sem beber água. Experimenta, irmão. Faz um jejum aí e estabeleça que você não vai nem beber água. Fica aí 3 dias sem beber água, para ver o que vai acontecer. Desidratação, disenteria, problemas sérios intestinais. Água. E o nosso objetivo como igreja é levantar água, irmãos. Nós teremos algumas cargas sendo levadas, a primeira foi hoje, durante a semana vão mais, nós precisamos levantar água. Então,
Hoje não vai dar tempo, porque São Fidélis não tem supermercado 24 horas. E nem é encher água de torneira e botar uma garrafa lá não, porque não pode. Aí a vigilância sanitária não vai deixar ir. É uma bobice, né? Mas não vai deixar ir. Tem que ser com selo, lacrada, tem que ser vedada direitinho. Então, o que você vai fazer amanhã cedo? Você vai comprar um fardo de água, um galão de água. E você não precisa acatar glória para si mesmo, nem para o nome da igreja. Vai lá em um dos centros de captação e leva, não tem problema, irmãos. Não, pastor, nós precisamos fazer algo relevante, vamos juntar aqui. Seja urgente com a necessidade, considerando também o do outro. E aí Paulo vai dizer, sabe qual é o exemplo que a gente tem? É Jesus Cristo. Paulo, do versículo 5 ao versículo 11, aponta para o nosso modelo. Vamos ver o nosso modelo, irmãos? Vamos olhar o nosso modelo? Ele apresenta o próprio Cristo encarnado como modelo de vida. O verso 5 é o chamado. E ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Uma mudança de vida implica também em mudanças de sentimentos, onde nossas afeições, os nossos sentimentos, os nossos desejos, eles são subjugados a Cristo, de modo que o que nos importa é ter a mente de Cristo, é viver Cristo. E ele vai nos apresentar Cristo como nosso modelo. Versículos 6 e 7, ele apresenta o Cristo Deus homem, na união hipostática. Eu sei que nem todos que estão aqui estão interessados em saber uma palavra tão dificultosa como essa. E não é meu interesse também querer que você saia daqui dominando essa verdade. A união hipostática, quando Deus e o homem são uma única pessoa, Cristo sendo 100% Deus e 100% homem. Cristo não foi 50% Deus e 50% homem. Ele não foi 70% Deus e 30% homem. Ele não transitou em algum momento sendo Deus e outro momento sendo homem. Ele foi 100% Deus e 100% homem o tempo todo, desde o seu nascimento e concepção e nascimento, até os seus milagres, a crucificação e a ressurreição, Cristo, 100% Deus e 100% homem. Essa é uma das verdades que tem que estar estabelecida sobre Cristo, a fim de que possamos defender a realidade de um Deus que se fez carne e habitou entre nós. As crianças receberam, algum domingo atrás, um desenho da criação, para que elas pintassem Deus Criador, que com o Logos, disse Deus, fez todas as coisas. As crianças hoje receberam um desenho que retrata ou remete à queda, onde esse Deus que fez todas as coisas, na sua soberania, ele já não foi surpreendido por uma queda, mas ele viu a queda acontecendo, o homem, na liberdade que tinha, se voltando contra ele. E é o único momento, não aparece a palavra livre-arbítrio na Bíblia, de Gênesis 1:1 até o último versículo de Apocalipse, não aparece a palavra livre-arbítrio. Mas o único momento que você vê o homem com liberdade para escolher é aqui. Ele está pleno, não há pecado, ele está puro. Ele pode escolher, e ele escolhe. E se isso não te assusta, me assusta muito. Quando o homem teve liberdade para escolher, ele escolheu errado, ele escolheu pecar. Por que eu queria, ou quereria eu, lançar mão da minha liberdade para achar que eu poderia fazer diferente? E esse Deus homem, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que preservou o seu povo através da história,
o Deus que apontou para Cristo durante toda a obra da história da redenção até chegar em Cristo Jesus, esse Deus, Ele se faz homem e habita entre nós. E aí, versículo 6 diz: Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, que poderia, e muitas vezes ele usou, do poder de Deus, o poder da divindade, curando, operando maravilhas, sinais, mas em nenhum momento ele usurpou estabelecer no seu viver, subjugando a natureza humana e propondo com a sua vida estar acima de todos, mas muito pelo contrário. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele não disse: aprendei de mim, que sou manso e poderoso. Ele podia dizer: aprendei de mim, que sou manso e todo-poderoso. Mas o Jesus, 100% homem, também disse: toda autoridade é-me dada. Ele exerceu autoridade quando disse ao vento, ao mar e à tempestade: se acalme. E ele exerceu a humanidade quando ele recebeu a notícia de um amigo que estava morto há 3 dias, e ele chorou. Ele exerceu a autoridade divina quando fez os pães se multiplicarem. Mas ele exerceu a humanidade quando ele sentou com pecadores e comeu em suas casas. Jesus é o nosso objetivo final de viver, o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa forma de viver perfeita. Ele é o nosso molde para que venhamos ser conformados à sua imagem. Cristo é o nosso maior exemplo de todos os tempos. A sua vida é um padrão. A sua forma é um modelo. E quem Ele é, não aquilo que Ele foi, quem Ele é a nossa única condição de podermos ser humildes, como Ele foi. E Ele abriu mão e foi obediente. Ser humilde, ter a qualidade de ser humilde, é expressar a obediência a Deus. O Filho unigênito, aquele que em imagem e em totalidade era o próprio Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, Ele foi obediente. E a obediência dele, em humildade, em figura humana, o levou até a morte.
E Paulo enfatiza até a morte, morte de cruz. A obediência de Jesus, que o levou a abdicar-se da sua vontade, quando ele ora no Getsemane: Pai, todavia que não seja feita a minha vontade. A obediência que no caminho do Gólgota não o fez impor o seu poder e carregar a cruz sem esforço algum. A onipotência de Cristo, que foi subjugada à humilhação do Gólgota e pendurado no madeiro, ela nos aponta para a obediência, em detrimento de ser o caminho para a morte. Cristãos não são chamados a obedecer a Cristo só para que eles se deem bem. Muitas vezes a obediência a Cristo, a obediência a Deus, não significará o nosso bem, mas vai significar fazer a vontade de Deus. Obedecer a Deus não é um chamado para ser uma moeda de troca e você pedir de volta a Deus alguma coisa porque você obedeceu Ele em algum momento. Você não está trocando com Deus bênção por obediência. Muito embora, desde o Antigo Testamento até os princípios estabelecidos neotestamentários para uma vida cristã, eles vão premiar. A obediência vai premiar. Mas você não faz porque você vai ganhar alguma coisa, até porque se você obedecer e nada der certo, você pode botar a culpa em Deus e falar assim: você me chamou para obediência, mas eu perdi um filho. O Senhor me chamou para obediência, eu fui obediente, eu dei câncer. Por que eu poderia dizer que ser obediente é bom, se eu posso ser obediente e as coisas irem mal? Mas Paulo nos apresenta uma argumentação que nos leva a não ter a expectativa no aqui e no agora, porque Paulo diz o seguinte: ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Deus não exaltou Cristo antes de Cristo passar pela cruz. A humilhação de Cristo foi a obediência, e a exaltação de Cristo foi Deus apresentando no palco da obediência na cruz, que ele julgou o mundo e deu ao seu Filho toda a autoridade. Todo joelho se dobre diante disso. A expectativa de Cristo e a expectativa dos cristãos que estavam seguindo Cristo não era olhar para Cristo e vê-lo vencer o Império Romano e ver ele subjugar os reinos da terra. Mas a expectativa de um cristão, aquele que segue Cristo, era olhar para Cristo, vendo ele passar pelo sofrimento da terra e ser exaltado sobremaneira, e receber o nome que está acima de todo nome. Versículo 10 nos mostra que esse Cristo obediente, que é o nosso exemplo, a razão da nossa fé, o nosso encorajamento, a nossa firme convicção. O versículo 10 nos diz que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. É aqui que nós temos o seguinte: até quem decidir não obedecer vai se dobrar. Um dia, até mesmo os impenitentes vão se dobrar diante de Cristo. O versículo nos aponta não para uma figura como única estabelecida, mas nos dá a ideia de que os crentes, aqueles que estarão em vida, aqueles que foram para a eterna glória e aqueles que estão em juízo eterno, eles vão se dobrar e reconhecer que Cristo é o Senhor. Nem que seja para se lembrar: alguém me pregou
Alguém me pregou o evangelho e eu não dei a mínima importância. Até os ímpios, que não se dobrarem, não obedecerem, estarão sendo julgados, quebrados, dobrados. E a língua deles vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Que nós aprendemos aqui, eu citei a ideia da criação, enquanto o primeiro Adão buscou freneticamente alcançar uma posição de igualdade com Deus, preste atenção nesse contraste. Gênesis 3:5. O primeiro Adão, ele buscou freneticamente alcançar a igualdade com Deus. Jesus, o último Adão, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, humilhou-se e obedientemente aceitou o papel de servo sofredor. Olha o contraste. A natureza pecaminosa nos impulsiona ao desejo de superioridade, grandeza e de querer ser servido, enquanto a natureza que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos inclina à obediência, à humilhação, à humildade, ao quebrantamento e ao papel não de impor, mas de submeter-se a Deus. Que Paulo nos apresenta, depois do chamado que ele nos faz a um viver Cristo, ele diz: é assim que Cristo viveu. O modelo é Cristo, ele veio ao mundo, não usurpou ser igual a Deus, foi humilde, servo, sofreu. Vocês não devem buscar nenhum outro modelo a não ser Cristo. Quem quer viver Cristo, irmãos, abandona o seu próprio jeito. Quem quer viver Cristo não diz: eu sei o que é ser cristão, e eu estou certo de que a forma que eu vivo, não preciso nem considerar o que a Bíblia está dizendo sobre determinado assunto, porque eu já tenho experiência de vida que me faz achar ou pensar ou estabelecer uma regra para que eu passe por essa situação. Aquele que quer viver Cristo precisa primeiramente conhecê-lo como Ele o é, e não como você acha, não na sua caricatura de Cristo, mas na imagem que é revelada no Evangelho de Cristo. Quantos Cristos tem por aí, irmãos? Quantos Cristos foram desenhados? O Cristo da cultura, o Cristo da política, o Cristo que exerce um papel social, um Cristo que é um padrão moral. Quantos Cristos? Domingo após domingo, vários e vários Cristos são ensinados em várias e várias igrejas. E o resultado disso é que nós não temos um cristianismo puro e simples, e sim um desenho bem rabiscado do que é ser cristão. Cristo não é o que eu acho, Cristo não é aquilo que eu quero que Ele seja, um resolvedor de problemas, um amuleto da sorte, um trampolim para melhorar na vida. Cristo é unicamente, suficientemente o nosso Salvador. Isso é tudo que nós precisamos em Cristo, tê-lo como um Salvador. E esse Salvador, Ele é, por causa da obra de salvação em nossas vidas, o nosso Senhor. E o chamado de Cristo não é para que nós venhamos inventar uma forma de viver
a partir dele, mas que nós venhamos viver aquilo que ele é, porque ele é o nosso padrão, o nosso modelo. Então, Paulo leva os nossos olhos para Cristo, dizendo: se vocês querem viver Cristo, vocês precisam olhar para Ele, saber quem Ele é. Paulo atrai os nossos olhares, que são frequentemente distraídos por tantas coisas desse mundo, coisas ruins, catástrofes, e coisas boas, coisas que são bênçãos, que são excelentes e que nos distraem, e que nós passamos a perder de vista Cristo. Paulo leva os nossos olhos para Cristo e diz: para ser cristão, para viver Cristo, vocês precisam olhar para Ele, saber quem Ele é, saber o que Ele fez, e saber como Ele quer que vocês vivam. Volte os seus olhos para Cristo, observe na sua vida o que pode estar sendo nesse tempo distrações pequenas, mínimas, mas que são distrações. Observe se a sua inclinação para te levar a ter algumas posturas não são meramente carnais, inclinações da carne. Observe se o modo que você tem expressado ser cristão não está estabelecido sobre o que você acha que você deve fazer, e não propriamente naquilo que Cristo é para a sua vida. Cristo é tudo que nós temos. Por isso nós podemos voltar os nossos olhos para Ele e confiadamente seguir os seus passos. Porque o final é que Deus, como foi glorificado em Cristo, será glorificado em nós. Nosso viver não deve apontar para mim, para o meu eu, para o meu jeito, deve apontar para Cristo. De modo objetivo, entenda, homem, que viver Cristo te levará a uma posição de humildade diante das suas esposas, em que vocês deverão necessariamente se colocar em uma posição de reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus encalços, reconhecer onde vocês têm que melhorar, e olhar para Cristo e dizer: eu quero ser como Cristo para minha esposa. Observe, amada e amadas esposas, que viver Cristo implicará em você reconhecer pontos do seu viver que estão focados em questões que não têm significado, e por isso é um vazio em si mesmo. E que o chamado do Evangelho para esposas humildes, obedientes, que querem ser como Cristo, é um chamado para servir, um chamado para amar com os olhos fitos no que é eterno, e não desapercebidas nas distrações dessa terra. Observe, querida Clarinha, Lídia, Júlia, Manuela, Natan, Helena, Maria, Ana Beatriz. Observe que crianças devem se espelhar nos seus papais e nas suas mamães, porque eles são os seus maiores exemplos de Cristo. Mas que os olhinhos de vocês devem estar olhando para Cristo, aquele que nós vamos cantar aqui domingo que vem. Vida, fonte que nos enche de alegria. Nós vamos olhar para Ele. Vocês vão olhar para Cristo. Como Ele nasceu, como Ele viveu, como Ele sofreu na cruz para te dar salvação.
Observe, igreja, que ser uma igreja relevante não implica em descobrir as melhores maneiras para alcançar pessoas, mas implica em voltar-se para Cristo e viver solos Cristo. Cristo é suficiente, Ele é tudo para nós. Amém? Feche seus olhos. Ó Deus, esta é a sua palavra, não a minha. Ó Deus, esse é o Cristo da palavra, não o Cristo que eu inventei. Por isso, tudo que nós temos a dizer aqui nessa noite é: quebranta os nossos corações, nos leve, Senhor, a viver como Cristo. Ó Deus, atrai os nossos olhos para Cristo Jesus, para que nós possamos vê-lo conforme a Bíblia nos revela que Ele é, e objetivarmos viver uma vida tendo Ele como padrão e grande modelo. O melhor exemplo para um marido é Cristo Jesus. O melhor exemplo para uma esposa é Cristo Jesus. O melhor exemplo para filhos é Cristo Jesus. O melhor exemplo para a igreja é Cristo Jesus. Cristo é tudo para nós. Ele é suficiente. Assim, nós pedimos que o Senhor arranque de nós toda desobediência, insubmissão, toda falta que temos cometido contra o Senhor em não fazer aquilo que devemos fazer e ser como o Senhor quer que venhamos ser, a imagem de Cristo. E o Senhor venha nos perdoar e nos dar graça, que opera para nos salvar e também opera para nos capacitar a viver a vida de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos cantar nesse momento uma canção que nos conduz a expressarmos a Deus aquilo que a palavra traz aos nossos corações. Dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo
endireita os meus caminhos.